Os crimes da Igreja Católica, a verdadeira história da Igreja. A Inquisição da Igreja Católica Romana foi a maior desgraças que ocorreram na história da humanidade. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. Como os livros de história foram em grande parte reescritos, de forma a amenizar os fatos reais, poucas pessoas conhecem os detalhes específicos de uma campanha nefanda que, em 1200 anos, 12 séculos, torturou e assassinou milhares de pessoas. A Inquisição da Igreja Católica Romana foi a maior desgraça que ocorreu na história da humanidade. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. Isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial, aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Nosso precioso Salvador nunca ordenou que alguém seja morto por qualquer razão, especialmente por dureza de coração contra a sua mensagem ou por discordar dele em questões espirituais. No entanto, os católicos inquisitores regularmente partiram para a matança de seus adversários, normalmente com grande gosto e dureza de coração. Em tais matanças, o assassinato não era o bastante. Antes que a vítima morresse, os pagãos gostavam de infligir a máxima dor em suas vítimas. Os inquisitores católicos romanos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes e depois paravam a tortura de forma que a vítima revivesse e depois pudesse ser torturada novamente. Portanto, a monstruosidade da Inquisição está diante a humanidade como a maior evidência do satanismo inerente da Igreja Católica Romana. Aqueles que tiverem a coragem para examinar esse fruto podre final verão a verdade da Igreja Católica. E não pense que Roma mudou, porque a Bíblia nos diz que um leopardo não muda suas manchas. Jeremias 13, capítulo 13, versículo 23. E Roma se orgulha de que nunca muda. Uma prova concreta desse fato é que o Papa Paulo VI, 1963 a 1978, restaurou o ofício da Inquisição, renomeado agora como Congregação para a Doutrina da Fé. Hoje, esse nefando ofício da Inquisição é controlado pelo cardeal Ratzinger. Por que o Papa Paulo VI restituiu o ofício da Inquisição? Será se ele sabe que o ofício logo poderá ser necessário outra vez? Com todas as profecias sobre o aparecimento do Anticristo ocorrendo quase em conjunto, exatamente como Jesus ratificou, Mateus capítulo 24, versículo 32. O tempo deve ter parecido apropriado para Paulo VI restituir esse ofício sanguinário, pois mesmo apesar de a Inquisição original ter matado milhares em 1200 anos, a profecia bíblica nos diz que o falso profeta matará bilhões de pessoas em 3 anos e meio. Visto que o Papa Católico Romano foi escolhido como futuro falso profeta, faz sentido que o ofício de Inquisição seja reinstalado. Verdade arrojada ou camuflagem de sensibilidade? Lutamos com os detalhes da Inquisição que descobrimos, pois temíamos que, ao escrever de forma a expor completamente a barbaridade e a natureza anticristã da Inquisição Católica Romana, poderíamos escandalizar nossos maravilhosos leitores cristãos. Temíamos que precisaríamos escrever e mostrar gravuras que ofenderiam as sensibilidades cristãs, para expor completamente a terrível e frequentemente pornográfica verdade. Essa era uma ação que não desejávamos tomar. Lendo livros de 50 a 150 anos atrás, vemos autores cristãos lutando com essa mesma questão.
Eles decidiram sanear a verdade de forma a não ofender a sensibilidade cristã. Portanto, seus livros escondem o horror verdadeiro da Igreja Católica Romana. Nesse fim dos tempos em que o anticristo está aparentemente próximo e que o falso profeta já foi escolhido e é o Papa, e quando as igrejas liberais estão se tornando íntimas da própria besta, que matou um número estimado de até 75 milhões de protestantes, concluímos que chegou o tempo de tirar fora as viseiras de sensibilidade. Citaremos documentos católicos exatamente como eles forem impressos, para que você possa ver a verdadeira face dessa besta que matou entre 75 e 100 milhões de pessoas ao longo de 1.200 anos. 12 séculos. Se você acha que ficará ofendido, não leia o restante desse artigo. Fique seguro de que não exibiremos imoralidade grosseira, pois já filtramos isso. Apresentamos aqui uma extensa exposição sobre a verdadeira face da prática católica romana de adoração ocultista sobre a máscara de cristianismo. No fim deste artigo você verá como é possível que os escândalos sexuais atuais de padres pedófilos puderam ocorrer e ser ocultados pela hierarquia eclesiástica. Você verá quão duro de coração um sacerdote tinha de ser para ameaçar suas paroquianas com a Inquisição se elas se recusassem a fazer sexo com ele. Verdadeiramente, tal sacerdote tinha uma consciência cauterizada por um ferro quente e representava a maioria dos sacerdotes católicos. Esta é a face de Roma. As mulheres penitentes eram ameaçadas com a Inquisição se não fizessem sexo com o sacerdote. Os padres ameaçavam suas penitentes no confessionário que, a menos que fizessem sexo com eles, seriam entregues à Inquisição. Tão efetiva era essa ameaça que um sacerdote agonizando revelou em 1710 que por essas persuasões diabólicas elas estavam ao nosso comando, sem medo de revelar o segredo. Página 36 de Master K. Topoperi, Padre de Vence. Visto que tão poucas pessoas hoje estudaram até mesmo o rudimento de história, a maioria não sabe que a Inquisição foi real e verdadeira. A maioria das pessoas hoje não tem nenhuma ideia do barbarismo flagrante e da tortura infligida sobre os infelizes habitantes da Europa durante 1.200 anos. A maioria das pessoas não tem nenhuma ideia sobre como a população inteira foi consumida pelo medo, pois batidas na porta de alguém no meio da noite significavam o começo imediato de uma morte torturante nas mãos dos inquisidores. A acusação era equivalente à culpa. Portanto, se um sacerdote ameaçasse uma mulher dizendo que ele iria mentir sobre ela aos oficiais da Santa Inquisição, ela sabia o tipo de tortura e morte que a esperava. O sacerdote poderia provavelmente delatar a mulher aos inquisidores como bruxa, como você verá em instante. Os inquisidores tratavam as mulheres acusadas de bruxaria com especial deleite, júbilo e atenção. Neste tratado, tentamos andar em uma linha fina entre a modéstia cristã e o desejo ardente de que você conheça toda a verdade com relação à Inquisição, visto que muitas das vítimas eram deixadas nuas e torturadas publicamente, ou deixadas nuas e estupradas privadamente. Tivemos de omitir muitas gravuras que retratavam nudez. Entretanto, incluímos um par de gravuras que, ainda que retratem a nudez da vítima, fazem isso de forma a não mostrar as partes sexuais do corpo. Esperamos que sua sensibilidade não fique ofendida. Se você achar que ela possa estar sendo ofendida, pare a leitura agora. As gravuras contam a história da Inquisição. Muitas das vítimas eram simplesmente queimadas na estaca, como você pode ver aqui. Normalmente essas execuções na fogueira eram realizadas em público, para que a população visse o que acontecia com aqueles que enfrentavam Roma. Entretanto, na maioria das vezes, as pessoas que eram queimadas em público primeiro eram torturadas privadamente.
Em toda a Europa, os reis e seus súditos sabiam que os torturadores do Papa eram absolutamente os melhores. Eles podiam forçar confissões por meio de técnicas de torturas hábeis, e os reis sabiam que podiam contar com eles, caso seus homens não pudessem extrair as confissões. Veja, as confissões proviam a fina fachada de responsabilidade. O rei poderia mostrar a confissão de uma vítima ao público para convencê-lo que a tortura e a morte eram justificadas. Um historiador secular, John Robinson, nos dá uma rápida e singular visão neste mundo papal tenebroso da tortura e do assassinato no ano de 1310, escrevendo em seu livro Born in Blood, The Lost Secrets of Masonry, Nascida em Sangue, os segredos perdidos da maçonaria. Robinson revela: 2 anos se passaram e os templários interrogados sem tortura não confessaram nada, constantemente reafirmando sua inocência. Em resposta a uma exigência papal que a tortura fosse empregada, o rei Eduardo replicou que ela nunca tinha desempenhado um papel da jurisprudência eclesiástica ou secular na Inglaterra, de modo que ele não tinha no reino nem mesmo pessoas qualificadas que soubessem como realizá-la. Exasperado, o Papa Clemente V escreveu, advertindo Eduardo que ele devia considerar o destino de sua própria alma ao mofar dessa maneira das ordens diretas do Vigário de Cristo na terra, e dizendo que ele iria tentar somente mais uma vez, dando ao rei o benefício da dúvida. O Papa estava despachando 10 torturadores hábeis à Inglaterra, sobre a responsabilidade de 2 experimentados dominicanos. Agora Eduardo não teria mais desculpas. Diz alguma coisa da resolução do Papa que ele separou tempo do seu ofício sagrado na véspera do Natal, de 1310, para lidar com o problema dos prisioneiros templários. O presente de Natal teve ao povo inglês foi a introdução da tortura no sistema judicial do interrogatório. Embora o imperador Constantino, no ano de 321, tenha iniciado a política de suprimir todas as pessoas e as doutrinas que não estavam em conformidade com o dogma oficial, a maioria dos estudiosos coloca o começo da Inquisição oficial com o Papa Teodoro I, 642 e 649. Que iniciou a prática de mergulhar sua pena dentro de vinho consagrado antes de assinar a sentença de morte dos hereges. No livro Lives of the Popes, ficamos sabendo que o vinho consagrado com o qual o Papa Teodoro I assinava esses mandados de morte era o vinho da Eucaristia. A Inquisição foi iniciada nesse período e foi direcionada contra as heresias dos filósofos herméticos, isto é, os praticantes de magia negra da Europa. Você pode ver o medo que a Inquisição gerava entre a população geral nas aldeias e nas cidades. Os agentes da Inquisição entravam na cidade armados com a bula papal que autorizava o líder das forças papais que tinham entrado na cidade. O representante principal do Vaticano caminhava até a praça central da cidade e, cercado por soldados fortemente armados, lia a declaração papal. Uma vez que a declaração tinha sido lida, os soldados começavam a prender os hereges, definidos como aqueles que discordavam da Igreja de Roma. O dogma romano era o padrão, não a Bíblia Sagrada. Os católicos romanos utilizaram a dor e a tortura pelo puro pânico que espalham entre as pessoas. A seguir vemos um bispo católico tendo seus olhos arrancados para fora das órbitas por causa de alguma heresia de qual foi acusado, e não se arrependeu. O vazamento dos olhos geralmente era aplicado nas pessoas cultas, porque seu meio de vida e sua paixão da vida eram um estudo acadêmico. Depois que os olhos eram perfurados ou arrancados, essas pessoas ficavam destituídas e não podiam influenciar mais ninguém com sua heresia. Verdadeiramente, esses aterrorizados aldeões logo descobriram
que o jugo de Roma era pesado, horrível de ser carregado e terrivelmente opressor. O jugo suave do Salvador parecia uma memória distante, perdida nas névoas de muitos séculos, oculta pelo véu da Roma pagã. Uma vez que os hereges eram presos e ajuntados no local escolhido para as execuções públicas, histeria pura tomava conta dos soldados do Vaticano. Ao iniciar a matança, os ocultistas não têm nenhuma dificuldade em ver a influência pesada e penetrante das hordas demoníacas tomando esses soldados. Uma vez que começavam a matar, ficavam repentinamente fervilhando no puro poder dos demônios. O pastor Richard Humbrand, narrando suas observações pessoais durante as matanças comunistas na Rússia e na China, escreveu: as revoluções não fazem o amor triunfar. Em vez disso, matar torna-se uma mania. Mas nas revoluções russa e chinesa, depois que os comunistas tinham assassinado dezenas de milhões de inocentes, não podiam parar de assassinar e brutalmente matavam-se uns aos outros. O comunismo é uma forma de possessão demoníaca coletiva, disse Richard Humbrand. Os praticantes de magia negra podem confirmar para você que o período inteiro de 1200 anos da Inquisição representou o ápice da infestação demoníaca em toda a história europeia. A Santa Inquisição foi possessão demoníaca coletiva. No sul da França, foi um dos maiores ferozes massacres da história. Grupos de brigadas do norte pilhavam e saqueavam. Na Catedral de Saint-Nazaire, 12.000 hereges foram mortos. Aqueles que tentaram fugir foram cortados e mortos. Milhares mais foram queimados na estaca. Em Toulouse, o bispo Fouque levou à morte 10.000 pessoas acusadas de heresia. Em Béziers, a população inteira de mais de 20.000 pessoas foi chacinada. Em Citeaux, quando questionado sobre como os soldados deveriam distinguir os católicos dos cátaros gnósticos, o abade respondeu com seu cinismo afamado: matem todos, Deus saberá quais são os seus. Método de tortura e execução na Idade Média. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos de tortura mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte. Além de aparelhos mais sofisticados e de alto custo, utilizava-se também instrumentos simples como tesouras, alicates, garras metálicas que destroçavam seios e mutilavam órgãos genitais, chicotes, instrumentos de carpintaria adaptados ou apenas barras de ferro. Há ainda instrumentos usados para a simples imobilização da vítima. No caso específico da Santa Inquisição, os acusados eram geralmente torturados até que admitissem ligações com Satã e práticas obscenas. Se um acusado denunciasse outras pessoas, poderia ter uma execução menos cruel. Os inquisidores utilizavam-se de diversos recursos para extrair confissões ou comprovar que o acusado era feiticeiro. Segundo registros, as vítimas mulheres eram totalmente depiladas pelos torturadores que procuravam um suposto sinal de Satã, que podia ser uma verruga, uma mancha da pele, mamilos excessivamente enrugados. Neste caso, os mamilos representariam a prova de que a bruxa amamentava os demônios, e etc. Mas este sinal poderia ser invisível aos olhos dos torturadores. Neste caso, o sinal seria uma parte insensível do corpo, ou uma parte que, se ferida, não verteria sangue. Assim, os torturadores espetavam todo o corpo da vítima usando pregos e lâminas, à procura do suposto sinal. No Liber Setentiarum Inquisitionis, livro de sentenças da Inquisição, o padre dominicano Bernardo Gui
Bernardus Guidonis, 1261 a 1331, descreveu vários métodos para obter confissões dos acusados, inclusive o enfraquecimento das forças físicas do prisioneiro. Dentre os descritos na obra e utilizados comumente, encontra-se tortura física através de aparelhos como a Virgem de Ferro, a roda do despedaçamento, através de humilhação pública, como as máscaras do escárnio, além de torturas psicológicas, como obrigar a vítima a ingerir urina e excrementos. De uma forma geral, as execuções eram realizadas em praças públicas e tornava-se um evento onde nobres e plebeus deliciavam-se com a súplica das torturas e, consequentemente, a execução das vítimas. Atualmente há dispostos em diversos museus do mundo ferramentas e aparelhos utilizados para a tortura. Roda de despedaçamento. Uma roda onde o acusado é amarrado na parte externa. Abaixo da roda há uma bandeja metálica na qual ficavam depositadas as brasas. À medida que a roda se movimentava em torno do próprio eixo, o acusado era queimado pelo calor produzido pelas brasas. Por vezes, as brasas eram substituídas por agulhas metálicas. Este método foi utilizado entre 1100 e 1700 em países como Inglaterra, Holanda e Alemanha. Dama de ferro. A dama de ferro é uma espécie de sarcófago com espinhos metálicos na face interna das portas. Estes espinhos não atingiam os órgãos vitais da vítima, mas feriam gravemente. Mesmo sendo método de tortura, era comum que as vítimas fossem deixadas lá por vários dias até que morressem. A primeira referência confiável de uma execução com a dama de ferro data de 14 de agosto de 1515. A vítima era um falsificador de moedas. Berço de Judas. Peça metálica em forma de pirâmide, sustentada por hastes, a vítima sustentada por correntes, é colocada sentada sobre a ponta da pirâmide. O afrouxamento gradual ou brusco da corrente manejada pelo executor fazia com que o peso do corpo pressionasse e ferisse o ânus, a vagina cóccix ou o saco escrotal. O berço de Judas também é conhecido como Kula de Judas, Judas Wiese em alemão, Judas Cadre ou simplesmente Cadre em inglês, e La Veille, a vigília em francês. Garfo, haste metálica com duas pontas em cada extremidade, semelhantes a um garfo, presa por uma tira de couro ao pescoço da vítima. O garfo pressiona e perfura a região abaixo do maxilar e acima do tórax, limitando os movimentos. Este instrumento era usado como penitência para o herege. Garras de gato, uma espécie de rastelo usado para açoitar a carne dos prisioneiros. Pera, instrumento metálico em formato semelhante à fruta. O instrumento era introduzido na boca, ânus ou vagina da vítima e expandia-se gradativamente. Era usada para punir principalmente os condenados por adultério, homossexualismo, incesto ou relação sexual com Satã. Máscaras. A máscara de metal era usada para punir delitos menores. As vítimas eram obrigadas a se exporem publicamente usando as máscaras. Neste caso, o incômodo físico era menor do que a humilhação pública. Cadeira. Uma cadeira coberta por pregos, na qual a vítima era obrigada a sentar-se despida. Além do próprio peso do corpo, cintos de couro pressionavam a vítima contra os pregos, intensificando o sofrimento. Em outras versões, a cadeira possuía uma bandeja na parte inferior onde se depositava brasas. Assim, além da perfuração pelos pregos, a vítima também sofria com queimaduras provocadas pelo calor das brasas. Cadeira das bruxas, uma espécie de cadeira na qual a pessoa era presa de costa no assento e as pernas voltadas para cima no encosto. Este recurso era usado para imobilizar a vítima e intimidá-la com outros métodos de tortura. Cavalete. A vítima era posicionada de modo que suas costas ficassem apoiadas sobre o fio cortante do bloco. Os braços eram presos aos furos da parte superior e os pés presos às correntes da outra extremidade. O peso do corpo pressionava as costas do condenado sobre o fio
cortante. Dessa forma, o executor, através de um funil ou chifre oco introduzido na boca da vítima, obrigava a ingerir água. O executor tapava o nariz da vítima, impedindo o fluxo de ar e provocando sufocamento. Ainda há registros de que o executor golpeava o abdômen da vítima, danificando os órgãos internos da vítima. Esmaga a cabeça. Como um capacete, a parte superior deste mecanismo pressiona através de uma rosca girada pelo executor a cabeça da vítima de encontro a uma base na qual encaixa-se o maxilar. Apesar de ser um instrumento de tortura, há registro de vítimas fatais que tiveram os crânios literalmente esmagados por este processo. Neste caso, o maxilar, por ser menos resistente, é destruído primeiro. Logo após, o crânio rompe-se, deixando fluir a massa cerebral. Quebrador de joelhos, aparelho simples composto por placas paralelas de madeira unidas por duas roscas. À medida que as roscas eram apertadas pelo executor, as placas, que podiam conter pequenos cones metálicos pontiagudos, pressionavam os joelhos progressivamente até esmagar a carne, músculos e ossos. Esse tipo de tortura era usualmente feito por sessões. Após algumas horas, a vítima, já com os joelhos bastante debilitados, era submetida a novas sessões. Mesa de evisceração. O condenado era preso sobre a mesa de modo que mãos e pés ficassem imobilizados. O carrasco manualmente produzia um corte sobre o abdômen da vítima. Através desta incisão era inserido um pequeno gancho, preso a uma corrente no eixo. O gancho, como um anzol, extraía aos poucos os órgãos internos da vítima à medida que o carrasco girava o eixo. Pêndulo, um dos mecanismos mais simples e comum na Idade Média. A vítima, com os braços para trás, tinha seus pulsos amarrados, como algemas, por uma corda que se estendia até uma roldana e um eixo. A corda puxada violentamente pelo torturador através deste eixo deslocava os ombros e provocava diversos ferimentos nas costas e braços do condenado. Também era comum que o carrasco levasse a vítima a certa altura e soltasse repentinamente, interrompendo a queda logo em seguida. Deste modo, o impacto produzido provocava a ruptura das articulações e fraturas de ossos. Ainda para que o suplício fosse intensificado, algumas vezes amarrava-se pesos às pernas do condenado, provocando ferimentos também nos membros inferiores. O pêndulo era usado como uma pré-tortura antes do julgamento. Potro, uma espécie de mesa com orifícios laterais. A vítima era deitada sobre a mesa e seus membros, parte mais resistente das pernas e braços, como panturrilha e antebraço, presos por cordas através dos orifícios. As cordas eram giradas como manivela, produzindo um efeito como um torniquete, pressionando progressivamente os membros do condenado. Na legislação espanhola, por exemplo, havia uma lei que regulamentava um número máximo de 5 voltas na manivela, para que caso a vítima fosse considerada inocente, não sofresse sequelas irreversíveis. Mesmo assim, era comum que os carrascos, incitados pelos interrogadores, excedessem muito esse limite e a vítima tivesse a carne e os ossos esmagados. Métodos de execução. Guilhotina, inventada por Ignace Guillotine. A guilhotina é um dos mecanismos mais conhecidos e usados para execuções. A lâmina, presa por uma corda e apoiada entre 2 troncos verticais, descia violentamente, decapitando o condenado. O serrote. Usada principalmente para punir homossexuais, o serrote era uma das formas mais cruéis de execução. 2 executores, cada um em uma extremidade do serrote, literalmente partiam ao meio o condenado, que, preso pelos pés, com as pernas entreabertas e de cabeça para baixo, não tinha a menor possibilidade de reação, devido à posição invertida que garantia a oxigenação do cérebro e continha o sangramento. Era comum que a vítima perdesse a consciência apenas quando a lâmina atingia a altura do umbigo. Espada, machado e cepo. As decapitações era a forma mais comum de execução medieval. A decapitação pela espada
por exigir uma técnica apurada do executor e ser mais suave que outros métodos. Era geralmente reservada aos nobres. O executor, que apurava sua técnica em animais e espantalhos, ceifava a cabeça da vítima num único golpe horizontal atingindo o pescoço do condenado. O machado era usado apenas em conjunto com o cepo. A vítima era posta ajoelhada, com a coluna curvada para a frente e a cabeça apoiada no cepo. O executor, num único golpe de machado, atingia o pescoço da vítima, decepando-a. Garrote. Um tronco de madeira com uma tira de couro e um assento. A vítima era posicionada sentada na tábua horizontal de modo que sua coluna fique ereta em contato com o tronco. A tira de couro ficava na altura do pescoço e, à medida que era torcida pelo carrasco, asfixiava a vítima. Há ainda uma variação na qual, preso ao tronco na altura da nuca da vítima, encontrava-se uma punção de ferro. Esta punção perfurava as vértebras da vítima à medida que a faixa de couro era apertada. O condenado podia falecer tanto pela perfuração produzida pela punção quanto pela asfixia. Gaiolas suspensas. Eram gaiolas pouco maiores que a própria vítima. Nela o condenado, nu ou seminu, era confinado e a gaiola suspensa em postes de via públicas. O condenado passava dias naquela condição e morria de inanição ou frio em tempos de inverno. O cadáver ficava exposto até que se desintegrasse. Submersão. A submersão podia ser usada como uma técnica de interrogatório, tortura ou execução. Neste método, a vítima é amarrada pelos braços e suspensa por uma roldana sobre um caldeirão que continha água ou óleo fervente. O executor soltava a corda gradativamente e a vítima ia submergindo no líquido fervente. Impalação. Este método foi amplamente utilizado pelo célebre Vlad Tepes. A impalação consistia em inserir uma estaca no ânus, umbigo ou vagina da vítima a golpes de marreta. Neste método, a vítima podia ser posta sentada sobre a estaca ou com a cabeça para baixo, de modo que a estaca penetrasse nas entranhas da vítima e, com o peso do próprio corpo, fosse lentamente perfurando os órgãos internos. Neste caso, dependendo da resistência física do condenado e do comprimento da estaca, a agonia se estendia por horas. Cremação. Este é um dos métodos de execução mais conhecidos e utilizados durante a Inquisição. Os condenados por bruxaria ou afronta à Igreja Católica eram amarrados em um tronco e queimados vivos, para garantir que morresse queimada e não asfixiada pela fumaça. A vítima era vestida com uma camisola embebida em enxofre. Estiramento. A vítima era posicionada na mesa horizontal e seus membros presos às correntes que se fixavam no eixo. À medida que o eixo era girado, a corrente esticava os membros, os ossos e músculos do condenado. Desprendiam-se. Muitas vezes a vítima agonizava por várias horas antes de morrer. Não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e acionar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigada.